Orações subordinadas substantivas. Bom dia, pessoal! Hoje vamos estudar as orações subordinadas substantivas, aquelas que exercem função sintática dentro da oração principal. No ano passado, vocês estudaram análise sintática e viram as funções sintáticas: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, aposto e várias outras. Estas 6 que eu citei são responsáveis também por gerarem as chamadas orações subordinadas substantivas. Ou seja, ao invés de uma palavra funcionar como termo da oração principal, uma frase toda irá substituir esta palavra. Um exemplo: quando eu digo eu quero doce, a palavra doce completa o verbo querer. Eu quero o quê? Doce. Portanto, a palavra doce é um objeto direto. O verbo querer é transitivo direto. Mas eu posso trocar a palavra doce por uma frase inteira. Por exemplo, eu quero que vocês estudem bastante. A oração que vocês estudem bastante completa o verbo querer, da mesma forma que aquela palavra doce na frase anterior. Portanto, essa oração inteira funciona como objeto direto. Ela será classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta, pois ela faz função de objeto direto. Bom, mas vamos ao início. As orações subordinadas substantivas são 6, como eu já disse, e elas podem exercer as seguintes funções. Oração subordinada substantiva subjetiva, aquela que funciona como sujeito da oração principal. Então veja bem, você tem que fazer a análise primeiro. Procura-se o verbo e a partir dele faz aquela pergunta: quem, o que, antes do verbo. Sempre que você fizer essa pergunta antes do verbo, você achará o sujeito frasal. E claro que você não vai encontrar uma palavra. Não encontrando esta palavra e sim uma expressão inteira, e lembre-se que todas as orações subordinadas substantivas começam ou pela palavra que ou pela palavra se, né? São as chamadas conjunções integrantes, mas às vezes alguns pronomes, alguns advérbios podem também ajudar aí, tá bom? Por exemplo, a palavra quem, né? A palavra quem pode substituir a palavra que em qualquer momento. Em qualquer momento não, em alguns momentos. Bom, mas voltando. A oração subordinada substantiva subjetiva exerce função de sujeito da frase. Tá ok? Então veja bem, é necessário que vocês estudem. Veja, é necessário é a oração principal. A palavra que vocês estudem está completando, ou seja, essa oração que vocês estudem está completando a palavra é necessário, a expressão é necessário. Portanto, o que é necessário? Que vocês estudem. Essa frase que vem aqui depois, ela é sujeito da oração principal. Não importa a posição que ela esteja, ela pode vir antes, que vocês estudem é necessário, ou ela pode vir depois, é necessário que vocês estudem. Bom, as orações subordinadas substantivas subjetivas são mais fáceis de vocês localizar. Geralmente elas começam com um verbo de ligação. Vocês viram aí o verbo é necessário. 99% das vezes a oração subordinada substantiva subjetiva tem como início da frase principal um verbo de ligação, no caso o verbo ser, né, e mais um predicativo. Bom, achando o sujeito, o resto da frase você classifica normalmente. Oração subordinada substantiva objetiva direta. O nome já fala, objetiva direta. Portanto, antes dela, sempre antes, tem que existir um verbo transitivo direto. Querer, falar, dizer, ver. Por quê? Porque esses verbos não precisam de preposição para complementar, para se complementar. Eles precisam apenas de um elemento, no caso, um objeto direto. Estamos falando de oração, então virá uma frase inteira. Por exemplo, o verbo querer. Eu quero que vocês aprendam. Então,
que vocês aprendam está completando a palavra quero. Eu, sujeito, quero que vocês aprendam. Lembre-se, no objeto direto não pode haver preposição entre o verbo e a oração objetiva direta, já que ela está substituindo um termo objetivo direto, ok? Na oração subordinada substantiva objetiva indireta, o nome já fala, indireta, não direta, você vai precisar de um VTI, verbo transitivo indireto, primeiro um VTI, depois a complementação, que pode ou não vir com a preposição, porque quando eu faço orações, muitas vezes na nossa língua falada, a preposição pode ser tirada. Exemplo, eu preciso que vocês aprendam. Observe que o verbo precisar é transitivo indireto e exige na sua construção a palavra de. Eu preciso de que. Mas na língua oral, na linguagem falada, quando eu coloco uma oração objetiva indireta, nem sempre eu preciso colocar. Exemplo desta frase: eu preciso que vocês aprendam. Eu preciso de que vocês aprendam. O interessante é que aqui, você colocando a preposição, a frase parece ficar mais feia do que a frase sem a preposição. Por isso eu digo, nem sempre a preposição aparecerá. Mas ela é oração subordinada substantiva objetiva indireta, porque o verbo da frase é transitivo indireto. Então, havendo uma preposição, quem determina é o regente, é o termo que rege, o verbo rege, ele manda, né? Vocês vão se lembrar da aula do ano passado, quando eu falava, o termo regente é um maestro. Continuando, vamos falar agora das orações subordinadas substantivas predicativas. O nome já diz também, né? Predicativo funciona como parte integrante de um predicado nominal. Então você vai ter que ter uma oração principal, com sujeito, com verbo de ligação, e aí, depois deste verbo de ligação, é que você vai ter a oração subordinada substantiva predicativa. Um exemplo para vocês: o importante é que vocês aprendam. O importante, sujeito, é verbo de ligação, que vocês aprendam. Portanto, oração subordinada substantiva predicativa. Façam som de predicativo do sujeito, sempre como predicativo do sujeito. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Essa se confunde bastante com aquela objetiva indireta, mas daí vem a importância de se fazer a análise sintática completa. Localize-se o sujeito, localize-se o verbo, verifique-se quem está completando este verbo, e aí você verá uma situação interessante. Haverá uma palavra que funcionará como objeto direto, objeto indireto, uma palavra, um termo normal na análise sintática. Esta palavra será uma palavra incompleta. Ou seja, o que é isso? É uma palavra que precisa ser complementada também. Então é um termo sintático precisando ser complementado. Então vamos a um exemplo simples. O bolo tem gosto de chocolate. Veja bem, o bolo sujeito tem predicado verbal, né, verbo transitivo direto, tem o que? Gosto. Gosto de quê? Gosto de chocolate. Tá? Veja que nessa frase, o de chocolate é complemento nominal, apenas complemento nominal, uma expressão. Mas agora observe. Este bolo tem gosto de quero mais. Né? Gosto de quero mais. Veja, quero é verbo. Então esse de quê? Gosto de quê? De quero mais. Nesse caso nem apareceu a palavra que na resposta. Veja, o bolo tem gosto. O bolo sujeito tem BTD, gosto, objeto direto. Gosto de quê? Gosto de quero mais, né? Uma expressão idiomática na nossa língua portuguesa. Mas é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. É uma expressão maior com um verbo, quero, funcionando como complemento nominal da palavra gosto. Observe bem que a palavra é gosto, tá bom? O bolo tem
gosto. Gosto de quê? Tá bom? Bom, e por último, a oração subordinada substantiva apositiva. O nome já diz, aposto, né? Uma particularidade da oração subordinada substantiva apositiva é que na língua portuguesa, para que ela seja apositiva, ela precisa vir antecedida de 2 pontos. Então vai ficar bem fácil você localizar. Haverá uma frase principal, normalmente você faz a análise completa, haverá 2 pontos, né, a pontuação, e ela vem logo a seguir. Então, por exemplo, o maior problema da educação é esse, 2 pontos, que os alunos aprendam. Né? O maior problema da educação é esse, 2 pontos, que os alunos aprendam. Observou? O maior problema da educação, sujeito, é verbo, esse, predicativo do sujeito. Esse o quê? 2 pontos, que os alunos aprendam. Então, essa expressão inteira está funcionando como aposto, colocado após para explicar essa palavra esse pronome indefinido aqui, né? Mas pode ser de qualquer palavra. O importante é que venha antecedida de 2 pontos. Bom, assim a gente finaliza a explicação teórica das orações subordinadas substantivas. A seguir, eu vou ler para vocês, a gente vai acompanhar as frases que vocês têm na sua apostila. Acompanhe daqui a pouquinho. Voltei. Agora gostaria que vocês acompanhassem a partir da página 26 da apostila de vocês, ok? Então, na página 26, vocês vão encontrar a parte teórica e complementar das orações subordinadas substantivas. Acompanhem comigo, por exemplo, a leitura desse quadrinho azul que está aí logo no início da página. As orações subordinadas substantivas se iniciam por conjunções integrantes, que, se, e lembre-se que eu coloquei para vocês também que alguns pronomes, né, podem substituir o que, o se, e às vezes nenhum desses pronomes ou conjunções precisam aparecer na frase. E podem exercer as seguintes funções sintáticas: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal e aposto. E claro que o nome que elas recebem se relacionam a essas funções, essas 6 funções que eu citei. Bom, seguindo aí, oração subordinada substantiva, subjetiva, exerce função de sujeito. Exemplo, o aumento do preço das passagens está previsto para amanhã. O que está previsto para amanhã? O aumento do preço das passagens. Essa expressão inteira é apenas sujeito, porque não tem verbo aí nesse trecho. Mas olha a frase de baixo. Que o preço das passagens aumente. Está previsto para amanhã. Note que agora a oração começou com a palavra que, eu tenho um novo verbo, aumente, e está complementando a frase principal, a oração principal. A ordem ficaria melhor se fosse assim: está previsto para amanhã que os preços das passagens aumentem. A ordem, a função não vai ser alterada, tá ok? Posição inicial da frase ou posterior não vai alterar, nenhum problema. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, exerce função de objeto direto, né? A população, sujeito, quer. Quer o quê? A construção de mais escolas. Observe aí o objeto direto, né? Quer o quê? A construção de mais escolas. Vamos transformar essa expressão em uma oração. A população quer o quê? Que mais escolas sejam construídas. Note a presença do verbo ser, está aí, né? Sejam, formando uma nova oração. Tem novo verbo, nova oração, funcionando como objeto direto. Oração subordinada substantiva objetiva indireta, exercendo a função aí de objeto indireto. Verbo que eu usei hoje, né? Mãe, preciso de seus conselhos. Cuidado, viu? Mamãe aí não é sujeito, não. Mãe é o vocativo. Mãe, chamando, né? Estou chamando a mãe. Eu, sujeito oculto. Eu, oculto, preciso. Eu preciso de quê? Preciso de seus conselhos. Olha o objeto indireto iniciado pela preposição de. Mãe, preciso de quê? De que você me aconselhe. Então agora eu tenho uma nova oração, por quê? Porque tem um novo verbo aí, aconselhe. Né?
Então a oração agora, a principal continua sendo mãe, preciso, mas aí ao invés de um objeto indireto simples, eu tenho uma oração subordinada, substantiva ou objetiva indireta. Oração subordinada substantiva predicativa, ela exerce a função de predicativo do sujeito. Meu sonho é... Qual é o meu sonho? Meu sonho é sua felicidade. Veja, meu sonho, sujeito, é verbo de ligação, portanto, o que completar o verbo de ligação é predicativo. Predicativo do sujeito, sua felicidade. Meu sonho é que você seja feliz. Veja que o predicativo foi transformado em uma nova oração, com a inserção aí do verbo seja. Meu sonho é que você seja feliz. Tá? Lembrando, para ser predicativo do sujeito, para ser oração predicativa, ela tem que completar o verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, aquela listinha também que a gente já estudou. Oração subordinada substantiva completiva nominal exerce função de complemento nominal. Sou favorável, sujeito oculto, eu sou favorável a que? Note, o verbo é ser, verbo de ligação. Favorável é predicativo do verbo ser. Eu, sujeito oculto, sou, verbo de ligação, favorável, favorável predicativo. Agora, note, favorável a quê? A alteração do estatuto do clube. Tudo isso é complemento nominal. É complemento nominal porque não está completando ao verbo sou, e sim está completando a palavra favorável. Tá? Sou favorável a quê? A que o estatuto do clube seja alterado. A diferença da frase anterior a essa é que tem um verbo ser, que apareceu novamente aí na frase. Portanto, sou favorável a que? Favorável a que o estatuto do clube seja alterado. Tudo isso é complemento nominal da palavra favorável. Lembrando, favorável é um adjetivo, portanto, complemento nominal. Recapitulando, completou verbo, objeto direto, objeto indireto. Completou nome, adjetivo, substantivo, será complemento nominal. Por último, oração subordinada substantiva apositiva. Minha vontade é esta. Seu sucesso. Então, note aí, né? Seu sucesso é um aposto da palavra esta. E na frase de baixo, minha vontade é esta, que você alcance o sucesso. Oração subordinada substantiva apositiva, funcionando como aposto da palavra esta. Ok? Gente, a gente encerra por aqui. Façam os exercícios, tirem suas dúvidas, voltem sempre à apostila, verifiquem aquilo que não ficou bem apreendido e, sempre que possível, ele estará aqui para tirar mais algumas dúvidas, tá bom? Um abraço.